Como voltar ao hábito da leitura? Este é o tema do episódio do Diverse Link que você vai ouvir ou assistir agora. Para quem não me conhece, meu nome é Diego e eu costumo trazer conteúdos aqui no Diverse Língua que tem mais a ver com idiomas, viagens e cultura, né? O nosso principal objetivo é desmistificar o aprendizado de idiomas. Mas hoje eu resolvi trazer esse conteúdo, né? De como você pode voltar ao hábito da leitura, né? Por quê? Porque eu tive dificuldades para voltar ao hábito da leitura e gostaria de partilhar um pouco das coisas que eu andei fazendo e que me ajudou e que eu espero que também possa te ajudar. Então, se você quer saber como voltar ao hábito da leitura, espero que minhas dicas possam te ajudar e fique até o final do vídeo que você vai saber do que é que se trata esse conteúdo, né? Antes de iniciar o tema, já vai deixando aí o seu like. Se tiver no Spotify, deixa as 5 estrelinhas, que nos ajuda demais. Partilhe o conteúdo com quem você acha que pode se interessar. E não esquece de apoiar o Diverse Língua, patreon.com/diverselingua. Então vamos lá, vamos para mais um episódio do Diverse Língua. É isso aí, pessoal. Então vamos para o tema do episódio, né? Que é sobre hábitos de leitura, né? Eu estava ter muita dificuldade para voltar a ler, para ter uma frequência de leitura, já fazia algum tempo. E eu não sabia como voltar a ler livros, né? E assim, muitas vezes quando eu pego um livro para ler, se eu ler por várias horas, até porque eu tô com pouco hábito de leitura, né? Se eu me comprometer a ler por muito tempo, eu posso ficar entediado ou com a vista cansada e não querer mais conversa com o livro. Mas aí o que é que eu fiz, né? O que é que eu fiz e que me ajudou? Eu li um livro já faz algum tempo, um livro sobre hábitos. Depois eu posso colocar aí na descrição, não sei agora de cabeça. E nesse livro dizia que se você quiser começar um hábito, você tem que começar com pequenas metas. Então, quando eu voltei a fazer exercícios na academia, eu pensei, eu tenho de começar com poucos dias. Então, eu vou colocar a meta de 2 dias na semana. E aí, quando eu cumprir por um tempo, esses 2 dias, eu vou para 3. Depois de um tempo, com os 3 dias a cumprir por semana, eu vou para 4. E se eu quisesse aumentar mais, eu iria aumentando a quantidade de dias gradativamente. Então, eu pensei que eu poderia utilizar a mesma técnica para ler livros, né? Então, vamos começar com algo pequeno. Havia um livro que já fazia algum tempo que eu gostaria de ler, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, do Gabo. E aí eu pensei, vou ler esse livro e vou tentar ler. Vou estar com o livro sempre comigo para ver se eu leio quando tem algum tempo, assim, no transporte público. E vou tentar ler antes de dormir, né? Então eu estipulei esse horário de antes de dormir para ler o livro. Eu tenho o Kindle, né, da Amazon, o que ajuda, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e se eu ver aquela quantidade de páginas na minha frente, eu posso me assustar e achar que eu não vou conseguir ler aquele livro. Eu sempre tive isso, assim, né, quando pequeno. Então, o Kindle, para mim, ele mascara um pouco isso, porque o Kindle é pequeno, eu não consigo ver a quantidade de páginas, sentir as páginas, eu só até sei a porcentagem, mas não sinto a quantidade de páginas. E o Kindle também, o meu Kindle é o Paperwhite, eu posso ler no escuro e é bom para quando vou dormir, que aí não atrapalha com a pessoa que está dormindo comigo, né, minha esposa. Então, eu foquei nisso. Então, foquei em estar com o Kindle sempre na bolsa e tentar ler antes de dormir.
Então, aos poucos, eu pegava o livro, lia por algum momento, às vezes coisa pouca, e ia dormir. Com o passar do tempo, aquilo pareceu... É igual o fio dental, né? Se você criar o hábito de toda vez usar o fio dental antes de dormir, né? Depois que escovar os dentes pela última vez no dia, que é o meu caso, você, com o tempo que você vai fazendo aquilo, o teu cérebro começa a pedir para você fazer aquilo naquele horário. E foi o que aconteceu comigo nesse hábito de leitura que eu estava construindo. Então, eu comecei a ler, e o livro 100 Anos de Solidão, o livro 100 Anos de Solidão, ele é um livro que, para mim, ele não deixa eu ficar entediado, porque quando ele começa a falar de um personagem, das coisas que acontecem com um personagem, que é a história da família Buendia, em Macondo, na cidade de Macondo, e quando ele vai falando daquele personagem, que a história começa a ficar um pouco entediante, ele já muda para outro. Então, para mim, foi perfeito ter esse livro como o livro que me motivou a ler mais, né? Então, eu consegui terminar de ler o livro. Li o livro e gostei muito. E o outro livro que eu li, e aí já foi por conta de um clube de leitura, vou mostrar aqui, foi esse livro, né? Les Jours des Cendres, que é um livro em francês. Eu entrei num clube de leitura em francês e foi um pouco difícil esse livro. Confesso, assim, o meu nível é B1, B2 de francês. Achei um pouco difícil, mas me motivava porque eu tinha que ler o livro até o próximo encontro, né? E a gente tinha encontro toda semana, e depois teve algumas semanas que não teve. A gente teve mais tempo para ler. Mas enfim, mas me motivava, né? Então, outra dica é entrar para um clube de leitura. Mas aí, o que é que tem a mais disso que eu posso dar de dica que pode te motivar, né? Eu vou mostrar aqui o aplicativo do Kindle. Então, eu recomendo vocês lerem pelo Kindle, porque no Kindle você pode colocar metas de leitura, né? Então, eu vou aqui para a minha captura. Ei, você ficou interessado no mundo do podcast? Tem interesse em saber como é que eu faço isso aqui? Deixa um comentário nesse vídeo que eu vou saber do seu interesse e vou tentar te ajudar da melhor forma. Então, eu estou aqui na minha tela de captura, eu estou aqui com o meu telemóvel aí na tela, meu telefone, desculpa telemóvel, mas é para os portugueses, né? Então estou aqui com o meu celular na tela, e aqui você pode observar que isso é o menu mais aqui do Kindle. E tem aqui, sincronizar agora. Então, eu vou sincronizar meus livros. Então, está sincronizado. E agora eu vou para os desafios de leitura, por exemplo. Vamos lá para os desafios de leitura. E aqui, ó, eu coloquei meu desafio, são 4 livros em 2026. Por quê? Porque em 2025 eu li 2 livros, que foi o 100 Anos de Solidão e Les Jours de Cendres, que é o livro em francês. Então, eu vou começar do pouco. Então, se eu atingir 2 livros no ano passado, então vamos dobrar a meta e ler 4 livros esse ano. Então, acho que já está uma meta bem ambiciosa e vamos começar devagar que a gente chega lá. Então, aqui no aplicativo, você pode ver aqui no desafio, ó, mantenha a sua sequência de 11 semanas. Aqui você vê os dias que você leu, né? Então, todos esses dias que tem um foguinho aí, azul, são os dias que eu li, né? Então, aqui em fevereiro eu li nesses dias aí. Em janeiro, ó, dá para perceber que eu já li bastante, ó. Poucos foram os dias que eu não li. Em dezembro, ó, também muitos dias que eu li. Novembro. Aí você vê, ó, que o meu hábito foi aos poucos, ó. Outubro, ó, já não tem tantos dias. Setembro eu li muito pouco.
Então, assim, você tem que ter paciência para voltar ao hábito de leitura, né? Então, por que eu acho isso interessante? Porque você pode se estimular ao ver que tu... É tipo aquele aplicativo que tu dá o check-in na academia, né? Então, você pode se estimular ao ver que você está atingindo a meta diária de leitura todo dia, ou então que tu tá lendo os livros, né? Tá com o hábito de leitura por, sei lá, 10 dias seguidos, aí não quer parar, né? E ele avisa, né? O aplicativo avisa. Eu tentei ver esse aplicativo, né? Essa parte, né? Da leitura essas estatísticas de leitura no iPhone eu não consegui. Então, se você tiver conseguido, deixa aí nos comentários que já ajuda, né? E que mais que eu posso mostrar, né? Eu vou partilhar aqui novamente. Aqui tem, ó, os desafios do Kindle, aí tem leitor campeão, leitor ouro, então você ganha algumas coisas. É como se fosse uma gamificação do seu hábito de leitura, né? Então eu acho que isso ajuda demais. E eu tenho de manter meu hábito de leitura esse mês. Ó, tenho de ler hoje, dia 12 de fevereiro. Então é isso. E aí você pode me perguntar qual é o livro que eu tô lendo agora. Eu tô lendo o livro da Socorro Racioli, que é uma oração para desaparecer. Deixa eu ver aqui, porque senão eu posso estar a falar o nome errado. É Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Então, é uma escritora cearense, né? Do meu estado, do Ceará. E é isso. Então, espero que eu possa ter te ajudado com essa dica simples de como voltar ao hábito de leitura. E se você tiver mais alguma dica para complementar o que eu falei, coloca aí no comentário aí do episódio no YouTube ou no Spotify, que eu vou adorar ver quais são as suas dicas e pode até me ajudar também, né? E se você não sabe o que é isso aqui, o Diverse Língua, nós somos um podcast que tenta desmistificar o aprendizado de idiomas, né? Fazer com que o aprendizado de idiomas seja mais divertido. Há vários vídeos nossos que a gente já falou do Interlíngua, vou deixar aí nos cards e na descrição do vídeo, que é uma língua que foi criada como uma junção de vários idiomas, espanhol, italiano, francês, português. Já falamos do português uruguaio, um episódio que fez muito sucesso. Você também pode conferir aí nos cards ou na tela final deste episódio ou também na descrição, ok? Então, fico por aqui, te vejo no próximo episódio do Diverse Língua. Um abraço!